Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos vocês que nesse momento sintonizam, né, esse canal do MAP para estar aqui junto comigo, junto com o Nivaldo, para fazermos esse estudo do Livro dos Espíritos, para começarmos bem a nossa semana. Agradecemos muito pela presença de todos vocês, por esses comentários que a gente toma conhecimento, que a gente acessa na página do MAP, lá no Facebook. Agradecemos muito, do fundo do nosso coração, agradecemos muitíssimo a presença de vocês, essa oportunidade que cada um de nós está se dando para abrirmos os nossos conhecimentos, abrirmos os nossos pensamentos e descobrirmos, constatarmos que aquilo que o Cristo falou lá atrás para todos nós e que nós até o momento ignoramos, nós estamos tentando colocar em prática agora. Ele nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é com muita alegria, é com muito prazer que a gente leva esse estudo, traz esse estudo para as nossas vidas, procura entender, procura assimilar esses conhecimentos. Então, mais uma vez, obrigada a todos vocês. Obrigada, Nivaldo, por essa companhia. Obrigado a você, Célia. Tá? De estarmos aqui. E, normalmente, né, quando a gente faz esse programa, existe uma harmonia. É uma luz imensa que nos envolve. É verdade. E o nosso melhor nós procuramos levar até vocês. Então, mais uma vez, obrigada do fundo do nosso coração. E para iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece inicial, tá? Agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, agradecendo pelo dom da vida que nos deste, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores, aos mentores dessa casa, a Fabiano, a Francisco, que temos a certeza que estão sempre ao nosso lado. Sentimos a vibração de cada um deles, nos dando a certeza de que o caminho é esse, é instruirmos-nos, para que possamos almejar a ascensão num degrauzinho dessa escala espiritual que precisamos e vamos ter que vencer. Mestre Jesus, a todos vocês, amigos espirituais, agradecemos por mais essa oportunidade e pedimos, nos ilumine, nos fortifique, nos ajude nesses entendimentos, desses ensinamentos, porque são eles que vão nos proporcionar essa caminhada mais suave de rumo ao nosso Pai. Mestre Jesus, obrigada, e que a tua luz, a tua harmonia, a tua paz esteja sempre presente entre nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E graças a Deus. Boa noite, Célia. Boa noite a todos os companheiros. Como a Célia disse, com muita alegria sempre e numa harmonia muito grande, que gravamos aqui esses programas que vão ao ar às segundas-feiras. O clima realmente é de muita bênção, né, Célia? É muita bênção. Assim, uma harmonia muito grande, uma paz interior muito grande. E gostaríamos que vocês estivessem sempre conosco. Vamos, antes de darmos início onde paramos o nosso último estudo, solicitarmos que a vocês que nos acompanham
que divulguem o nosso estudo nas redes sociais de vocês, para que os amigos de vocês também possam ter conhecimento desse estudo transformador das nossas vidas e possam junto vir fazer parte conosco desse maravilhoso estudo que é esse Livro dos Espíritos. Lembrando sempre, né, Célia, da necessidade dos livros que vocês tenham para que anotem, e aproveitando, então, inclusive, essa oportunidade, responder a uma das nossas... uma das nossas ouvintes, né, que questionou que participam desse estudo, sobre a dificuldade do livro que ela está com o qual ela está acompanhando. O livro dela, a linguagem do livro dela, ela acha mais difícil, ela acha a nossa mais simplificada. Então, nós, por exemplo, aqui, o meu livro, o livro que eu utilizo, é de uma tradução da Maria Lúcia Alcântara de Carvalho. Só um esclarecimentozinho, Nivaldo, porque todos esses livros da codificação, o Pentateuco da codificação, tem vários tradutores, vários. Todos foram traduzidos, né? Foram inicialmente feitos por Allan Kardec na França, então foram traduzidos para cá. Isso. E aí, a linguagem, uma palavra ou outra, elas podem ser modificadas. Sinônimas, né, Célia? Sempre sinônimas. Mas o conteúdo, a essência da mensagem é a mesma para todos eles. Mundo, exatamente. Sendo que uns a gente entende com mais facilidade. A linguagem é menos rebuscada. Outros é um pouquinho mais complicada. Então é isso que Nivaldo está falando. Só para que vocês possam, se quiserem anotar, né, o livro que eu utilizo aqui é uma tradução da Maria Lúcia Alcântara de Carvalho. O livro que você utiliza... O que eu uso é do Evandro Noleto Bezerra. Mas tem também o do Guilhom Ribeiro. Então, pode acessar, né, Nivaldo? A gente recomendaria que quem estivesse em busca de um livro mais assim, acessível, que acesse as redes, verifique a linguagem dos livros, que é possível você acessar, né, vários livros do Livro dos Espíritos, e você leia um trecho para ver se aquela linguagem está compatível com o que você quer, você gostou. E aí, antes de comprar, depois então, você compre aquele autor, do tradutor, né, que você mais achou interessante. Se não tiver acesso à internet, vai numa livraria, escolhe um capítulo do livro, lê um pedacinho, aí pega outro tradutor, lê também, sempre do mesmo capítulo, sempre do mesmo item, porque aí vocês vão ter uma ideia do que é mais esclarecedor, o que é menos esclarecedor, tá? Mas aí, isso aí fica a critério de cada um. Eu, por exemplo, eu gosto do Livro dos Espíritos, eu gosto do Evandro, mas o meu evangelho é do Guilhom Ribeiro. Entende? Então é de cada um. Eu, por exemplo, né, Célia, aqui só para que vocês possam... Eu tenho 3 livros dos Espíritos e cada um é de um autor diferente. Aqui no estudo, eu acompanho pelo... que eu já disse aqui, né, da Maria Lúcia. Mas quando nós fazemos o nosso estudo presencial, que a gente continua fazendo na nossa casa, reiniciamos, né, com poucas pessoas e com todo o aparato de segurança necessário, de máscara, com isolamento, diga-se de passagem, distanciamento. Exato. Eu utilizo um outro livro, do Noleto, que a Célia está com ele ali. Então, e a gente vai ver com o decorrer também do estudo, né, Célia, que dá para acompanhar, seja qual for o livro que a gente esteja utilizando, dá para acompanhar. Às vezes falta um pouquinho de prática, um pouquinho mais de esclarecimento, mas dá para acompanhar. Muda uma palavra aqui, outra ali, sinônimas sempre, mas dá para acompanhar, acompanhar. Mas
fica aqui a dica para que vocês possam escolher um livro que seja mais aprazível, né, para vocês, uma linguagem mais... esses livros, se a gente chegar numa livraria e pedir, não o livro dos espíritos, o atendente vai lá, vai pegar qualquer um, qualquer uma tradução e vai te entregar. Né? Porque não existe só um tradutor. Se existisse, aí seria fácil. Mais fácil, né? Bom, vamos então agora dar início ao nosso estudo. Vocês recordam que no nosso estudo passado, nos nossos últimos 3 estudos passados, nós estamos trazendo essa contextualização da questão 222, em que Kardec traz essas considerações sobre a pluralidade das existências. E, efetivamente, falando da reencarnação. E como a reencarnação é algo de muita importância para nós, eu diria, né, Célia, é o divisor de águas para que a gente possa entender a vida espiritual. Porque se não fosse a reencarnação... Se nós não entendermos, não aceitarmos a reencarnação, a gente não pode nem se dizer espírita. Então, por isso é que Kardec gastou todo esse capítulo 5 para trazer para nós essa consolidação, esse entendimento. Mas ele como ele diz que a reencarnação é o único dogma do Espiritismo, ele não simplesmente coloca para nós como sendo uma verdade absoluta. Ele traz para nós... Ele explica para a gente, explicando, mostra racionalmente, né, Célia? O porquê. Tudo o porquê. E hoje nós vamos dar continuidade, provavelmente vamos encerrar esse capítulo 5, né, com essa última parte. Só para fazer um fechamentozinho, Valdo, no nosso estudo passado, nós comentamos aqui sobre o Concílio de Constantinopla, sim. Que até então a reencarnação existia com o nome de ressurreição. Né? Vocês estão lembrados disso? E no estudo passado, nós também, nessa nota de Kardec, tem um trechozinho que ele diz assim: quando a evidência se tornou clara, quando a evidência da reencarnação, quando a evidência se tornou clara, a Igreja sabiamente se colocou do seu lado. Isso lá atrás, lá no início. Sabiamente, a Igreja se colocou do seu lado. Se está provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que certos pontos do dogma não podem ser explicados senão por esse meio, forçoso é admiti-lo e reconhecer que o antagonismo entre essa doutrina e os dogmas é apenas aparente. Perfeitamente, Nazaré. Então, Kardec coloca isso aqui para gente, né, que num primeiro momento a Igreja não podia. Nós colocamos, né? Quem viu nosso último estudo, nós colocamos aquele vídeo em que Raul Teixeira explica com detalhes, né, todo o acontecido naquele concílio de Constantinopla. Por que, que a reencarnação foi excluída? Que a reencarnação foi excluída. Mas, Célia, vamos continuar. Então, nós vamos continuar exatamente agora com o Kardec vai trazer para nós aquela passagem que está no Evangelho, né? De Mateus, que vai falar sobre a transfiguração de Jesus. É um capítulo assim interessante, né, Célia? Que Kardec vai se aproveitar desse acontecido para provar para nós essa reencarnação. Vamos ler primeiro essa passagem de Kardec, depois nós vamos colocar um pequeno vídeo para que vocês possam ver as cenas, né? Vivenciar o que aconteceu, e depois a gente volta então a comentar.
Mas vamos ler então aqui inicialmente. Narrar esse acontecido, esse fenômeno da transfiguração. Né, evangélica. Então diz assim: enquanto desciam da montanha, após a transfiguração, Jesus fez esta advertência, dizendo-lhes: não faleis a ninguém daquilo que acabaste de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Seus discípulos, então, o interrogaram: por que, então, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Jesus, porém, lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir e que restabelecerá todas as coisas. Entretanto, eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram-no sofrer como quiseram. É assim que farão morrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que eles lhes falara. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Nós vamos colocar então agora, né, Célia, um pequeno vídeo para vocês, e depois então a gente vai fazer o comentário sobre essa passagem da transfiguração. Naquele tempo, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes, extremamente brancas, de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra poderia deixar assim tão brancas. Apareceram-lhes Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Moisés, Elias, então Pedro tomou a palavra e disse: mestre, é bom ficar aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. Então, vocês acabaram de assistir exatamente, né, a esse vídeo que mostra esse fenômeno, né, que Jesus, acompanhado dos três apóstolos, né, Pedro, Tiago e João, sobe para orar no Monte Tabor, que inclusive hoje esse monte tem o nome de Monte da Transfiguração. E lá Jesus então encontra com Elias e com Moisés. Mas Moisés já havia vivido há 1.400 anos antes, né? Antes de Jesus. Elias, então? Elias há 800 anos. 800 anos Elias havia vivido e Moisés há aproximadamente 1.400, 1.500 anos antes da encarnação de Jesus. Como eles poderiam estar ali? Materializados. E Pedro, então, assim como os outros dois, veio, né? Pedro, com toda a sua materialidade ainda, né, fica encantado com aquela presença de Jesus, ele reconhece Moisés e Elias, então ele inclusive quer fazer 3 tendas, né, para que eles fiquem ali protegidos no deserto. Essa passagem do Monte Tabor, da Transfiguração, ela está lá na Bíblia, porque Mateus é um dos evangelistas que a igreja romana... sim, com certeza. Aceita. Está no Evangelho. Está no Evangelho, está na Bíblia. Tá na Bíblia. Isso. E quando ele diz assim, então os discípulos compreenderam que era João Batista e Elias,
aqui na passagem, não estou falando do filme. Do filme, na passagem. Quando ele diz que os discípulos compreenderam que era de João Batista que ele estava falando, e não de Elias, isso é ou não é a reencarnação? Porque era Elias que retornara com outro corpo. Aí a gente, nós podemos, né, perguntar assim, mas Moisés está com aquele mesmo corpo que ele era. Sim. Elias está com o mesmo corpo que ele era. Por que será? E a gente diz que o espírito é uma centelha, o espírito é luz. Então, se Jesus já estava envolvido em luz, se apresenta duas luzezinhas do lado dele, não seria reconhecido. Como é que a gente ia reconhecer que é Moisés e que é Elias? Era preciso que eles estivessem transfigurados na condição que eles foram vistos da última vez. E que nós conhecemos. Que nós conhecemos. Que os apóstolos também conheciam. Que os apóstolos conheciam. Pedro, Tiago e João reconhecem imediatamente Elias e Moisés. Então, se eles estão de uma outra forma, eles não iriam reconhecer. Por isso, eles se apresentam nessa aparência. Agora, esse espírito, Elias é sempre assim? Moisés é sempre assim? Nós somos sempre assim? Não. Nós somos fagulha, nós somos centelhas, nós somos luz. E ele vai continuar, né, Célia? Você vai ter a oportunidade de ler para nós, falando sobre essa João Batista e Elias, né? Então, aí, essa até então foi a passagem de Kardec que Enivaldo leu. Agora continua Kardec. Já que João Batista era Elias, então houve a reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Perfeito. Dedução lógica, né? Então, já que João Batista era Elias, então houve a reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo que passou a se chamar João Batista. Isso tudo, Célia, a gente tem que lembrar, como você já disse, está na Bíblia. Está na Bíblia. Kardec não inventou nada, não. Está na Bíblia. Seja qual for, aliás, a opinião que se tenha da reencarnação, quer a aceitem ou não, nem por isso se deixará de sofrê-la, desde que ela exista, não obstante todas as crenças em contrário. Então, por mais que a gente negue, a vida é só essa, acabou, a reencarnação todos nós vamos ter que sofrer. Queira ou não, aceite ou não, entenda ou não, nós todos vamos ter que renascer. Porque isso é uma questão de justiça do nosso Pai. É uma questão de oportunidade que Ele nos dá. É uma questão dele mostrar a misericórdia dele por nós. Porque nós temos muito a resgatar, mas é muito, não é pouco, não. É muito a resgatar. E se não fosse essa reencarnação, ele nos estaria condenando ao fogo eterno. E como um pai vai fazer isso? Célia, nós vimos, né, no vídeo que foi colocado para vocês, que Haroldo fala exatamente disso. Isso, como nós que somos errantes não condenamos os nossos infratores a uma pena eterna, né? Toda pena de alguém que comete algum delito tem uma pena de meses a alguns anos. Inclusive, na nossa lei brasileira, vai até 30 anos. Como nós podemos admitir que o Pai, que é todo amor, possa condenar algum de nós à vida eterna? Enivaldo, e fica uma coisa, por isso que essa doutrina consola, consola e é raciocinada. Porque vamos parar e vamos pensar, como eu vou me sentir num paraíso? Vamos que eu desencarne e eu vá para esse paraíso, né? E que o meu filho vai lá
Por outro lado, como eu vou ser feliz aqui sabendo que ele está sofrendo lá? Não tem, sabe? Não tem como. É uma questão, sabe, de sentimento. Se eu tenho esse sentimento pelo meu filho, qual deve ser o sentimento do nosso Pai por todos nós? A gente não pode esquecer que ele nos criou. É verdade. A gente não pode esquecer que a essência que ele nos deu é amor. É verdade. Então, como que vai condenar sem chance de reparar aquilo? Não tem como. Não tem como. Então, continuando. Desde que ela exista, isso se deixará de sofrê-la desde que ela exista, né? Não obstante todas as crenças em contrário. O ponto essencial é que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. Então, qual é a crença que não tem essa essência? Imortalidade da alma. Todas as crenças acreditam na imortalidade da alma. Isso. O destino que vai ser dado a ela é que vai fazer a diferença entre as religiões, né? Então, ela apoia-se na imortalidade da alma. Penas e recompensas futuras. Todas elas têm penas e recompensas futuras. Umas são eternas e outras você vai, como a nossa, como a doutrina espírita, a gente vai poder reparar todas essas faltas, tá? Na justiça de Deus. Qual é a crença que duvida dessa justiça? Não tem também. O livre-arbítrio. As outras doutrinas podem até mudar o nome. Mas o que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio. É a tua decisão de escolher. Livre escolha. Isso aí, todas as outras crenças, elas não tem como negar isso. E na moral do Cristo. É verdade. Que esteve aqui com a gente. Exemplificou para todos nós, conviveu conosco. Portanto, o espiritismo, a doutrina espírita não é antirreligiosa. De jeito nenhum. E ele continua aqui, né, Célia? Vamos. Raciocinamos como o dissemos, abstraindo de qualquer ensino espírita, que para algumas pessoas carece de autoridade. Se nós e tantos outros adotamos a opinião da pluralidade das existências, não é apenas porque veio dos espíritos, é porque ela nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Como resolve questões? É o que nós já comentamos aqui, Célia. Aquelas duas crianças que uma nasceu na opulência e uma outra nasceu na carência total. Como a gente pode imaginar que essas duas almas encarnadas possam ter apenas uma chance na vida de encarnação? É questão de justiça. Então, só a doutrina espírita, através da reencarnação, resolve essas questões que, para muitos, seria uma questão insolúvel. Né? E é como Kardec falava, nos disse, se houver, pela ciência, qualquer explicação que contrarie isso tudo que ele está dizendo, que se fique com a ciência, né? Então, se tiver como provar, como nos explicar, como nós raciocinarmos e de outra forma, diferente, né? Aí. Que comprove que o que está sendo dito
não é a verdade, né? E aí ele continua ainda, né, Célia? Tivesse ela vindo de um simples mortal, e nós a teríamos adotado. Quer dizer, não é o fato dele ter espírita, tá trazendo isso aqui. Se qualquer um que trouxesse essas verdades, ele acataria da mesma forma. E não teríamos hesitado mais tempo em renunciar às nossas próprias ideias. Desde o momento em que um erro é demonstrado, o amor próprio tem mais a perder do que a ganhar, obstinando-se numa ideia falsa. Assim, também nós a teríamos rejeitado, embora tivesse vindo dos espíritos, se ela nos tivesse parecido contrária à razão, como rejeitamos muitas outras, pois sabemos pela experiência que não se deve aceitar cegamente tudo que vem da parte deles. Aqui a gente até faz uma paradinha, né, Célia? Kardec deixa muito claro que só pelo fato dessas informações terem vindo pelos espíritos, nós não podemos aceitá-la cegamente. A nossa doutrina, como a Célia acabou de dizer, é uma doutrina raciocinada. Precisa ter solidez. E Kardec fala aqui, né? Embora se ela tivesse vindo dos espíritos, mas que não nos parecesse, mas que nos parecesse contrária à razão, a gente deveria repelir. Nós teríamos repelido. Ou seja, você ouve, você vê e você raciocina. Tem lógica? É possível? Tudo bem. Não te responde às tuas ansiedades. Você procura mais e não consegue essas explicações para te satisfazerem o pensamento, então a gente vai repelir. Então, só repetindo, né, Célia? Pois sabemos pela experiência que não se deve aceitar cegamente tudo que vem da parte deles, espíritos. Nivaldo, mas não mais do que vem da parte dos homens. Seu primeiro mérito, a nosso ver, é, portanto, o de ser lógica. Ela possui um outro, o de ser confirmada pelos fatos positivos e, por assim dizer, materiais que um estudo atento e racional pode revelar a quem quer que seja, e que se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança, e na presença dos quais a dúvida não tem mais cabimento. Então, Kardec aqui, né, Célia, como sempre ele faz em todos os seus livros, nos concita, nos chama ao estudo, para que a gente não simplesmente aceite as determinações, as coisas, sem nos aprofundarmos, sem realmente percebermos, como ele diz aqui, né, estudar, fazer um estudo atento e racional. Só assim a gente pode afirmar algo. E aí, ele ainda, além de estudar com atenção e racionalidade, ele nos pede para observar com paciência e perseverança, persistir naquilo, até que você tenha essa resposta. Ou positiva ou negativa. Né? E uma outra coisa que a gente precisa lembrar aqui, que Kardec diz, está falando aqui, que a gente não pode, não é porque o Espírito falou, ponto, é aquilo. É aquilo, é verdade. Não. A gente não pode esquecer que os espíritos somos nós sem esse corpo. Nós já falamos daquela escala espírita, né, Célia? Nós temos aquela escala espírita. Nós temos os espíritos evoluídos, mas nós temos os espíritos brincalhões. Claro. Então, além de tudo, o espírito, o homem, quando ele desencarna, ele não vira santo. É verdade. Ele não é milagroso. Ele é exatamente o que ele era quando estava habitando um corpo de carne.
A gente não pode esquecer isso, porque a gente vai a lugares mil e a gente ouve, não, eu escutei isso do Espírito. O Espírito falou isso. E muitas das vezes há muitas pessoas que tomam aquilo como uma verdade absoluta. Como uma verdade absoluta. E Kardec está nos alertando. E o Cristo já nos alertou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele continua aqui, Célia, um outro ponto importante. Kardec diz assim, ó, quando esses fatos forem popularizados, como os da formação e do movimento da Terra, será preciso render-se à evidência e os opositores nada terão obtido com seus esforços em contrário. Por que ele faz essa comparação? Porque durante muito tempo a gente sabe que a Terra foi tida como o centro do universo. E a formação, a teoria foi em 7 dias. Geocentrismo, né? Que quando alguém chegou à conclusão de que o Sol era o centro, muita gente foi morta por isso, né? Então Kardec faz exatamente essa comparação. Um dia chegará em que essas verdades não conseguirão mais ser escondidas. Como essa formação da Terra e o movimento da Terra levou muito tempo para serem confirmadas e serem aceitadas como verdades, tá? É porque essa formação da Terra até hoje se fala em 7 dias. 7 dias. Né? Em 6 dias e no 7º o nosso pai descansou, porque estava cansado de fazer isso tudo. E quando a gente sabe que são eras geológicas, então foi muito tempo. É aquilo que a gente diz, né, Célia? Nós não podemos continuar a ler a Bíblia no sentido literal simplesmente do que está escrito. É preciso que a gente extraia dali o espírito da letra, entenda realmente o que está sendo dito por trás de tudo que está sendo lido ali. Célia, só para a gente concluir aqui ainda esse trecho, Kardec faz um resumo. E ele diz assim, ó, em resumo, reconheçamos, portanto, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que, sem ela, é inexplicável. Claro. Né? Que ela é eminentemente consoladora e conforme a justiça mais rigorosa e que ela é, para o homem, a tábua de salvação que Deus lhe deu por sua misericórdia. Se nós não entendermos, não aceitarmos a reencarnação, a gente não tem como nos consolarmos. O que nos consola? Sabermos que estamos passando por momentos difíceis, como estamos passando hoje, né? Esse momento único na Terra, com toda essa pandemia, o que nos consola e nos deixa motivados e confiantes? É sabermos que estamos passando por isso porque precisamos aprender algo. Precisamos extrair de tudo que estamos vivendo, né, Célia? Experiências. E vamos pensar que levaremos para nós como espírito. E vamos nos consolar, já que ela é consoladora, vamos nos consolar. Nosso Pai não está nos castigando. De forma alguma, né? Se estamos passando por isso tudo, se nesse momento a coisa está se endurecendo mais, é porque é necessário para a nossa autoeducação. Temos que extrair daí quais são os ensinamentos que precisamos tirar. E a gente não está fazendo isso. E para encerrarmos, né, essa capítulo 5, Célia, você vai ver para nós aqui Kardec trazendo para nós essa outra passagem evangélica que foi o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei. Né? Eram aqueles estudiosos da lei do momento, sacerdote, e que sabia de toda a lei. Jesus, ele procura por Jesus. Nós vamos colocar acho, Nivaldo, que não vai dar tempo. Não, vamos botar, porque o Celso já fez Tá, vamos lá. Vamos ler rapidamente, Célia, aqui a gente coloca o filme e depois a gente faz, então, a nossa... Tá. Aí conclui Kardec.
as próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvida a respeito. Eis o que se lê no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 3 a 7. Item 3. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo que, se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Item 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, se o homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu haver dito: importa-vos nascer de novo. E aí continua a questão aqui no livro do... Então, nós vamos colocar um vídeo agora para vocês, exatamente colocando essa passagem, né? E depois a gente volta a fazer mais alguns comentários sobre ela. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, vocês assistiram exatamente o filme, né, do que a Célia leu, que mostra exatamente essa passagem de Jesus com Nicodemos, né, Célia? E que Nicodemos faz essa pergunta tão enigmática a Jesus, né, emblemática. Lembrando sempre que Nicodemos era um doutor da lei judaica. E essa passagem, o Nicodemos conhecia perfeitamente e a fundo a lei judaica. E ele procura Jesus à noite, sozinho, porque ele não queria se comprometer, né? Tinha toda essa preocupação. E ele vai perguntando então a Jesus, ele reconhece que Jesus, né, ele diz logo no início, né, eu sei que tu és o filho, né, do Deus vivo. E ele pergunta: mas como pode um homem nascer de novo? Como é que pode entrar no ventre
da mãe novamente, né? Porque ele não conseguia entender essa reencarnação que Jesus não deixou, evidentemente, clara com todas as letras. Uma coisa é aceitar. Eles aceitavam. Os judeus aceitavam a reencarnação. Não sabiam como ela se dava. Como ela acontecia. Como era essa reencarnação. A mesma coisa é um bebezinho, né? Perguntar ao irmãozinho lá, a criancinha de 2 aninhos, o que tem na barriga da mamãe, ela vai falar que tem um irmãozinho. Agora, como esse irmãozinho chegou lá dentro, ela não sabe explicar. São eles. Então, gente, nós estamos então agora encerrando esse capítulo 5, que nos trouxe todo esse aprofundamento nessa questão da reencarnação. Espero que vocês tenham, como nós aqui, aproveitado muito toda essa oportunidade para aprender sempre um pouco mais. Vamos então encerrar o nosso estudo de hoje, agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Francisco de Assis, a Fabiano de Cristo, aos nossos mentores e aos coordenadores espirituais do nosso estudo, pedindo sempre que nos dê um início de semana abençoado, que possamos conduzir os nossos passos sempre guiados por todos os nossos aprendizados e entendimentos. Que possamos, então, ter a paz necessária, o entendimento e a resignação e a compreensão de que essa doutrina que está aqui veio para nos consolar, nos confortar, nos dar essa certeza dessa vida incrível e essa vida infinita que é a vida espiritual. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.